Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus e a Igreja. Hoje eu quero falar sobre o reino dos céus. No Evangelho de Mateus, Jesus conta várias parábolas para explicar às pessoas como é o reino dos céus. Para todos nós que vivemos aqui no mundo físico, o reino dos céus é uma realidade muito distante que só podemos imaginar como vai ser. Eu tenho a minha própria ideia de como vai ser o céu e já até falei aqui o que eu penso. Mas eu quero ler essas parábolas porque Jesus estava ensinando algo muito maior do que só a visão futura do céu. Ele estava ensinando os verdadeiros valores eternos e o que significa viver o reino dos céus enquanto estamos aqui na terra. E isso é bem mais profundo. Quando Paulo fez a lista dos heróis da fé, lá no capítulo 11 de Hebreus, ele escreveu nos versículos 24 a 26. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que aproveitar por um tempo os prazeres dessa vida. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito. Ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés foi um homem que entendeu o verdadeiro valor do reino dos céus. Preferiu sofrer como um cidadão do céu do que sentar no trono do Egito, que na época era o maior reino da terra. E por isso mesmo Jesus ensinou em Mateus 6, 19 a 21, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir e os ladrões não podem roubar, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Aqui nós começamos a aprender que qualquer coisa que guardamos com Deus nunca vai ser perdida. Tudo que você colocou nas mãos de Deus vai estar bem guardado, mesmo que você perca aqui nesse mundo. E outra coisa importante para aprender aqui é que seu coração está onde suas riquezas estão. Então não adianta falar que ama a Deus se a sua maior riqueza estiver aqui nesse mundo. É aqui então que está o seu coração. E continuando em Mateus 13, 31 e 32, Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas e chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninho nos seus ramos. Aqui o reino de Deus é descrito como algo que pode ser plantado e que vai crescendo. Para mim, essa é uma ilustração de Jesus, que assim como uma semente, quando é plantado no coração receptivo de quem o ama e o recebe, ele cresce lá dentro. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Em Lucas 17, 20 a 21, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu, o reino de Deus não vem com aparência externa. Ninguém vai dizer, ele está aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos dentro de nós a semente do reino de Deus. E se cuidarmos dessa semente e a regarmos com a palavra de Deus e adubarmos com o seu Espírito Santo, ela vai crescer saudável e forte como uma árvore. E como toda boa árvore, ela vai dar bons frutos e vai crescer e servir de sombra para acolher todos os que chegam perto dela. Continuando no Mateus 13, versículo 33, Jesus contou outra parábola para o povo. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. E aqui tem um exemplo de como o reino de Deus, que está dentro de você, tem o poder de influenciar os outros ao seu redor. Você não deve guardar as boas novas do reino presas dentro de si. Você deve compartilhar, semear, espalhar, fermentar todos os que estão no seu círculo de relações. Como um fermento, o reino do céu só vai agir se for misturado com a massa, com as outras pessoas, com todos aqueles que você convive.
Não guarde o seu fermento num pote, misture com outras pessoas. E esse exemplo do fermento, Jesus usou também para falar da má influência dos líderes religiosos da sua época. Lá em Mateus 16, 6 a 12, ele advertiu os seus discípulos para que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles compreenderam que Jesus estava falando da doutrina deles. O que os fariseus ensinavam não estava de acordo com a palavra de Deus, nem suas atitudes. E por isso sua influência nas pessoas era negativa. Quem quiser entender melhor esse assunto pode ler também todo o capítulo de Mateus 23, onde Jesus explica claramente o comportamento incorreto desses líderes religiosos. Mas voltando ao capítulo de Mateus 13, lá no versículo 44, Jesus continua: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Nessa parábola e na próxima, que é a da pérola, Jesus ensina o valor do reino dos céus. O da pérola está em Mateus 13, 45 e 46. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra essa pérola. Então, nessas duas parábolas, vemos que tanto o tesouro escondido quanto a pérola encontrada valem tudo que uma pessoa tem. O homem que achou o tesouro no campo vendeu tudo que tinha para comprar o campo e assim ter direito ao tesouro que estava enterrado ali. E o comerciante que achou a pérola de grande valor vendeu tudo que tinha para comprá-la. Essas histórias explicam claramente que o reino dos céus vale muito mais que tudo que uma pessoa possa conseguir nessa vida. Por isso ela vende tudo para comprar o que achou. É claro que nós, com nossas mentes carnais, pensamos, tudo bem vender tudo para ter o tesouro, porque depois com o tesouro você vai lá e compra tudo de volta. Mesma coisa com a pérola. Mas essa não é a realidade do reino dos céus. Você dá tudo o que tem em troca dele, mas não pode comprar nada de volta, porque o seu tesouro encontrado não pode ser gasto nesse mundo. Ainda bem, graças a Deus. Como é o que nós lemos lá em Mateus 6,19? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões roubam. Não é isso? Porque qual a vantagem de trocar tudo que eu tenho aqui por um tesouro que eu posso perder? Mas o reino dos céus está fora do alcance desse mundo físico. Os ladrões nunca vão conseguir roubar o que você manda lá para cima. Os cobradores também nunca vão conseguir confiscar a recompensa que Deus tem reservada para você no céu. Quando você estiver morando lá naquele lugar que Jesus falou que ia preparar para você, em João 14,3, vou preparar um lugar para vocês. Quando você estiver lá por algumas centenas de anos, não vai aparecer nenhum boleto de cobrança na porta de sua casa de repente. Ninguém vai lá entregar uma intimação judicial e muito menos vão tentar aplicar algum golpe para roubar o que você tem. Aqui você corre risco o tempo todo. Você compra uma casa, mas tem que pagar imposto por ela a vida inteira. Se não pagar, perde a casa. Mas lá no céu não. Lá o que você tem é eterno. E por isso é tão importante você se dar conta do que você faz aqui nessa terra. Porque suas ações aqui vão ser contabilizadas como riqueza ou como pobreza lá no céu. E o que você mandou de riqueza para o céu vai ser usado para construir o seu futuro eterno lá. Essa é uma realidade muito forte, mas que pouca gente considera aqui na Terra. Muitos acham esse conceito bobo. Aqui a pessoa ganha 1.000, 2.000, 3, 4, 10, 20 e muito mais, e aí resolve dar uns trocados para aliviar a consciência. E se por acaso a consciência estiver pesada demais, a pessoa dá um pouco mais e acha que tudo bem. Como tudo nesse mundo, ela acha que as coisas celestiais são resolvidas com dinheiro. Mas quando você faz só para aliviar a sua consciência, você está fazendo para si mesmo e não para Deus. E isso não entra no seu extrato das riquezas do céu. Presta atenção, gente, eu não estou aqui pregando dinheiro, dízimo, ofertas para a igreja, nada disso. Eu estou falando de vida, de atitudes, de viver para o reino de Deus. O
Porque você pode ter muito dinheiro e ainda assim ser uma pessoa sacrificada, que se oferece mais para Deus e para o reino dele, do que uma outra pessoa que tem pouco dinheiro, mas só porque dá o dízimo na igreja, acha que já é santo e pode tratar os outros mal. Ah, mas Jesus não falou para o jovem rico em Mateus 19, 21, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então venha e me siga. Falou sim, esse é o perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres e, o que é mais importante, vem e me siga. Não adianta vender tudo, dar para os pobres e depois ficar morando de favor, dando trabalho para os outros. O mais importante é o então venha e me siga. Eu já falei disso aqui e tento sempre ensinar para vocês os valores eternos. Ajudar as pessoas no mundo físico é muito bom, mas levá-las para o céu junto com você é muito melhor. Eu não fico aqui gravando vídeos para me sentir bem com Deus, faço isso para tentar ajudar as pessoas a encontrarem Deus e para ensinar elas a viver mais perto dele e principalmente ensinar elas a levarem outras pessoas para perto dele. Porque se o único objetivo da vida do cristão for alcançar a salvação, então quando ele recebe Jesus como Salvador já pode morrer e ir para o céu. Mas não. Deus vai lá, salva o sujeito, deixa ele aqui para ver se ele vai levar mais alguém junto com ele para o céu. Deus espera que você busque as outras pessoas que são dele e que ainda não o encontraram. Esse é o chamado do cristão. Falei disso na última live. É isso que você deve fazer. Ah, eu até que falo para os outros, mas eles não me dão a menor atenção. Tudo bem, faça a sua parte, plante a semente. Deus é que vai fazer o resto. Como é que Paulo falou em 1 Coríntios 3, 6? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Cada um faz um pouquinho para alcançar os que precisam ser alcançados e Deus usa os esforços de todos para conseguir trazer de volta para casa os que pertencem a Ele. Foi para isso que Jesus morreu, para que nenhum dos que são dele se percam. E Ele fez uma oração linda a Deus por nós, lá em João 17. Depois tomem tempo para ler, porque é muito bonito. Então, ajude a buscar os que são de Deus. Como Jesus disse para o Pedro 3 vezes lá em João 21, 15, 16 e 17, você me ama, cuide das minhas ovelhas. E aí você vai receber a recompensa por ter trabalhado no campo, fazendo a colheita para Deus. E a recompensa é Ele que define, não nós. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo pouco, mas aí Deus vai lá e resolve nos recompensar com a mesma recompensa dos que fizeram mais do que nós. Como assim? Jesus explicou isso na parábola dos trabalhadores da plantação de uvas, em Mateus 20. O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, que é 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão todo dia sem fazer nada? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, mas eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente.
e o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá embora, pois eu quero dar a esse homem o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bom para ele? E aí Jesus terminou, dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso é mais uma parábola sobre o reino de Deus, para mostrar que lá Deus vai dar a cada um conforme Ele acha justo, e não conforme o que nós achamos. Porque tem uma coisa muito importante que todos nós deixamos de considerar quando ficamos avaliando a vida dos outros, que nós não podemos esquecer nunca, que é o seguinte: Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe muito bem tudo que tem dentro de cada um de nós e conhece todas as nossas intenções e os nossos pensamentos. Isso significa que só Deus sabe o que tem dentro de cada pessoa. O trabalhador da parábola que trabalhou menos horas do que o outro poderia ter trabalhado com mais alegria e mais dedicação a Deus. E aí Deus resolveu recompensá-lo da mesma maneira que o outro que trabalhou mais. Ou talvez ele estivesse precisando mais e Deus sabia e resolveu ajudar. Não interessa. O que interessa é que Deus sabe mais do que nós. E isso é outra coisa que vai ser uma grande surpresa para muita gente quando chegar no céu. Porque muitos dos que nós consideramos grandes aqui nesse mundo, lá podem ser tão pequenos que nós vamos ficar até assustados. Jesus falou em Mateus 20, 25 a 28, vocês sabem que os governadores dos homens dominam sobre eles e os grandes exercem autoridade, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, todo aquele que quiser ser grande entre vocês, que seja o servo de todos. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque foi assim com o Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então os valores no céu são bem diferentes dos valores daqui. Quem sabe mesmo o valor de uma pessoa é Deus. Nós só temos algumas dicas de como agradar a Ele. Sabemos que Deus valoriza mais os humildes do que os orgulhosos, Tiago 4,6. Sabemos que Ele ama mais os agradecidos que os reclamadores, 1 Coríntios 10,10. Sabemos que Ele ama mais quem dá com alegria, 2 Coríntios 9,7. E sabemos que Deus gosta daqueles que confiam nele e o respeitam, Salmos 147,11. E à medida que você vai se aproximando mais de Deus, que vai buscando mais os interesses do reino dele, mais ele vai se agradar de você. Quando Jesus estava falando para as pessoas não ficarem preocupadas demais com as coisas desse mundo, ele disse em Mateus 6,33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a vocês. Isso é uma questão de prioridades. Coloque Deus primeiro na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Trabalhe como Ele gostaria que você trabalhasse. Trate as pessoas ao seu redor como Ele gostaria que você tratasse. E conduza os seus negócios como Ele gostaria que você conduzisse. E principalmente, guarde no seu coração os verdadeiros valores eternos. Apesar da sua salvação ter sido garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz, não viva como se você não precisasse de Deus para mais nada. Muito pelo contrário. Agora que você foi salvo de graça, sem fazer esforço nenhum, então sua dívida com Ele ainda é maior. Viva hoje como se Jesus fosse te chamar de volta para casa, porque ninguém sabe que dia vai ser o seu último dia aqui na terra, ou melhor, que dia vai ser o seu primeiro dia lá no céu. Já que sua ida para o céu está garantida, tente fazer o seu melhor aqui para promover o reino de Deus na terra. Tente levar com você o maior número de pessoas para casa. E tente também se lembrar de enviar alguns tesouros lá para sua conta no céu. Mais uma vez eu quero lembrar, não estou falando de dinheiro, mas de atitudes.
pense no futuro que você quer construir lá, porque a sua vida lá vai ser muito mais real do que essa que você vive aqui. E ela vai ser eterna. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.